eu achava que o coração batia, tipo assim, 4 tempos. Ele batia aqui, mandava lá. Depois que eu fui ver um videozinho que passava depois, eu achava que era tipo, jogava pra um, jogava pra outro. Gasto cardíaco vai variar então de acordo com o nível de atividade do organismo. Quando ele já viu quando se altera o metabolismo a nível geral, vai alterar o gasto cardíaco. Alguns parâmetros que vão afetar diretamente o gasto cardíaco. Por exemplo, nível básico de metabolismo. Por isso, hipertireoidismo, aumento de produção de hormônios tireoideus, hormônios tireoideus regula o metabolismo, sempre para cima. Tem muito hormônio tireoideu, o metabolismo aumenta. Se aumenta o metabolismo, diminui a resistência, ou seja, vasodilatação. Se tem vasodilatação, chega mais sangue, se chega mais sangue, vai sair mais sangue dos órgãos. Se sai mais sangue dos órgãos, a drenagem venosa aumenta. Se aumenta a drenagem venosa, aumenta o retorno venoso. Se aumenta o retorno venoso, vai aumentar depois, por lei de Franetarden, a cantidad de sangre que sale del corazón por minuto, ou se aumenta o gasto cardíaco. Exercício físico. Aí, basicamente, é a mesma coisa de novo, aumento de metabolismo de um tecido, que vai aumentar o gasto cardíaco. Idade. Geralmente, idades extremas, no caso, 80 anos vai ser muito menor o gasto cardíaco do que a gente que é mais jovem. Porque também isso tem a ver com o volume do corpo também. Quando tem menos músculo, também. Jorge, permisso. Sim. É mais fácil um infarto. Um exemplo, um idoso escapar. Um idoso escapar, a gente dá um idoso escapar, dependendo do socorro, do que um jovem de 40 anos que De um infarto? as artérias estão bem duras. Mas você sabe por que isso? Cada músculo, coração. No lugar do músculo. Não, da pressão. Já ouviu falar de angiogênese? Por conta dos desvios. Angiogênese. Pra você ter uma ideia, a angiogênese de uma criança pode acontecer em poucos dias. Você forma um novo vaso. Angiogênese. No idoso, isso pode demorar 6 meses, 1 ano para formar um novo vaso. Então, é paradoxal você pensar que um infarto num idoso, ele aguenta mais infarto do que uma criança, você forma um vaso mais rápido. Só que o problema está em que, durante no largo da nossa vida, a gente vai sofrendo pequenos infartos. Esses infartos vão formando novos caminhos, como você falou. Então, a angiogênese num idoso de 60, 65 anos é muito maior. Já tem muitos outros caminhos que foi feito para ofertar oxigênio ao tecido, cardíaco no caso. Um jovem de 20, 30 anos não tem. É aqueles vasos que a gente estudou na anatomia e só isso. Não tem novos vasos sendo feitos ali, porque não tem histórico de infartos. Então, obstruir um vaso ali, não tem outro caminho para chegar ao tecido. Então, esse tecido morre muito mais rápido. Isso geralmente é fulminante. É fulminante. E os idosos conseguem. Exato. Às Às vezes, o paciente chega com uma queimação de 1 semana de duração. Já é um infarto de 1 semana. Geralmente depois das negativamente o organismo cada do exercício físico em alta intensidade? Eu só estava mostrando ali que o exercício intenso ele vai ser o aumento da demanda de alguns tecidos. Por exemplo, o tecido muscular que está sendo utilizado. Esse aumento de demanda de oxigênio, geralmente, principalmente, vai fazer com que o coração precise se contrair mais vezes por minuto para ofertar o que ele está precisando. Então, com isso, aumenta o gasto cardíaco. É só essa relação. Não está falando se é saudável ou não fazer isso. Afeta diretamente os aspectos não Exato, não. positivo ou negativo. Tem muitos jovens que regulam a exercício mais energético e o médico não percebe. Ele chega lá e fala, o jovem treinou, tem de 40 ou 42, porque às vezes é isso que eu falo, aí você lá, chega de 12, Agora, chega a criança. e daí
irrigação do coração. Vai fazer com que saia menos sangue do coração. No começo não. Um atleta jovem, por exemplo, ele tem um coração hiper eficaz. Ou seja, o gasto cardíaco dele vai ser altíssimo. Consegue mandar muito sangue por minuto, sem precisar contrair tanto quanto outros. Então, se você mandar correr alguém que é sedentário no atleta, o atleta vai suprir as necessidades contraindo menos vezes por minuto. Você vai aferir a frequência cardíaca dele, e às vezes é menos do que 80. O sedentário não. E você aumentou a oferta para suprir essa oferta, a demanda, precisa contrair muitas vezes. Porque o coração que não tem essa adaptação. O que gera essa adaptação vai ser estímulo simpático, vai diretamente à frequência cardíaca, mas também a hipertrofia desse músculo. Isso eu falei no primeiro momento, nos primeiros anos. E se você mantém essa hipertrofia, o coração vai ficar tão grande que ocorre uma coisa chamada miocardiopatia dilatada. Aí imagina que vai ficar muito grande, então ele não vai ter força suficiente para ele se contrair para mandar todo o sangue que tem dentro da. Aí vai diminuir o gasto cardíaco, mesmo sendo um coração maior. Não, isso aí era muito independente do que você achava sobre esportes de impacto sobre articulações, principalmente sobre cartilagem de crescimento. Achava-se que fazer musculação, a criança não cresceria. E esporte de impacto que causa isso. No vôlei é 1000 vezes pior do que a musculação. Claro. O cartilagem de crescimento está entre a epífise e a diáfise dos ossos longos. Significado disso tem classificação por esses fatores. Por compressão, no caso, que seria um peso de forma superior e inferior, aí você tem uma fratura. Se ele realmente está quebrado, que você lesionou, o cartílago de crescimento. Aí não cresce o tempo. Fisiologicamente, existe que é o embaraço, a mulher embarazada, e o fisiculturista, o atleta, né? E depois eles voltam ao normal, quando parem, e quando param será que voltam ao normal? Ou ficam tranquilos? Depende do grau de afetação. Você tem um certo ponto de remodelação que é irreversível. Porque toda vez que eu cansada, o coração fica falhando. Eu acho que fica trabalhando com dois, fisiologicamente. Você tem alteração de pressão arterial e tudo mais, só que de aumento do tamanho do coração. Tem dois fisiologicamente, não é patológico. Mas é possível. Geralmente as adaptações que acontecem durante a gestação, elas terminam 3 meses depois. Volta tudo como era antes. Quanto a isso, no normal, o terminador então em repouso masculino 5,6 litros por minuto. Perceba que é o tanto de sangue que a gente tem, é o tanto de sangue que passa pelo coração por minuto. E no caso da mulher, 4,9 litros por minuto. Ô, doutor, Sim. só uma dúvida minha. O slide que você passou atrás, dos valores normal, no caso. Você botou ali exercício, né? Várias coisas. Mas isso é um raciocínio lógico entre idades também, né? Porque mesmo que você tenha tudo aquilo, pegar, que nem você disse, uma pessoa de 20, uma pessoa de 60, mesmo estando tudo em ordem, é um conceito lógico que não vai estar igual. Sim. É isso, né? Se você pegar pessoas saudáveis de faixas etárias diferentes, vai ter essa diferença de que o maior vai ter menos gasto cardíaco. Isso. Se você pegar um super atleta de 40, 50 anos e um jovem sedentário, também vai ter uma diferença. Isso aí o meu raciocínio seria isso. Mas a gente, geralmente, fisiologia de Guyton não pensa nesses termos. Sim. É um indivíduo, Normal. a gente fala o homem de Guyton. 70 quilos, 1,70, por aí que está pensando. Beleza.
Aí fala sobre um adulto de 80 anos, que poderia chegar a 2,4 litros de gasto cardíaco. Isso é consequência de baixo metabolismo e das baixas necessidades desse indivíduo. Tanto pelo nível de atividade dele de ficar só sentado todo dia e tudo mais, quanto porque ele tem menos músculo, por exemplo. E se fazia o resto ficava com a De quê? isso aí. Não, ele fica bombeando, como o senhor disse ali do idoso. Fica lá, o carro dele de 2,4, sobe o dia noite, Isso que passa com o coração dele. quando o jovem se Exato. Repouso. por isso, agora pegar na minha cabeça que ela já ou a pegada deles que ela já comia geladeira. Claro, porque o que esquenta a gente é o que sangue faz por ali. Mas não é nada, né? Aí eles falaram assim, você tem que quando uma pessoa se eu acho que ela fica outra. Aqui fala sobre o planetário mundial. Você tem que responder. Aqui mostra a tabelinha do que é o gasto cardíaco. O gasto cardíaco é todo o sangue que sai do coração. Todo o sangue que sai do coração vai para todos os tecidos. Então, uma porcentagem é para o cérebro, coração, 4%, baço, 27% e assim por diante. Então, o que é o gasto cardíaco? É a somatória de todos os fluxos locais. O que são os fluxos locais? O tanto de sangue que chega do cérebro, do coração, a nível de rins também. Então, o gasto cardíaco é a somatória dos fluxos sanguíneos locais. O que são os fluxos sanguíneos locais? O tanto de sangue que sai do coração. É isso. Depois, todo esse sangue vai voltar de novo nas veias. E aí se chama retorno venoso. Vai ser igual ao tanto de sangue que saiu do coração também. Que será igual também ao tanto de sangue que vai sair do coração. O que determina isso? Necessidades metabólicas dos tecidos localmente, não é sistema, localmente. Sistemicamente é pouca coisa que a gente controla. Acaba que ele realmente sobre modificações da resistência periférica como afeta no gasto cardíaco. Isso quando não tem uma mudança de pressão arterial, ou seja, ela se mantém constante. E aí vai dizer, quando diminui a resistência periférica total, aumenta o gasto cardíaco. Vocês compreendem essa parte? E por que diminuição de resistência periférica aumenta o gasto cardíaco? Por causa da vasodilatação, Exatamente isso. Como diminui a resistência periférica? O que é resistência periférica? É a pressão dos pequenos vasos. O que é a pressão? É força exercida por paredes. Como você pode diminuir a pressão aqui? Ou você aumentando o tamanho do vaso, que é o que acontece, vaso de dilatação, ou você diminuindo o conteúdo dentro desse vaso. Então o que acontece é aumento do diâmetro. Se aumenta o diâmetro, diminui a resistência periférica. Se diminui a resistência periférica, o fluxo aumenta. Aumentando o fluxo, vai aumentar a drenagem. Se aumenta a drenagem, aumenta a retorno venoso, com isso aumenta o gasto cardíaco. É isso. É inversamente proporcional, então. Mudança de resistência periférica com relação ao gasto cardíaco é inversamente proporcional desde quando a pressão arterial se mantenha constante. É isso. Aí o que não disse isso, cada vez que cambia a resistência periférica total a lo largo do plazo, o gasto cardíaco vai cambiar quantitativamente em uma direção exatamente oposta. Isso é a relação inversamente proporcional. Diminui a resistência periférica, aumenta o gasto cardíaco. Aumentou a resistência periférica, diminui o gasto cardíaco.
Acá está algunos ejemplos de cómo modificar eso. Acá, por ejemplo, es gasto cardíaco y acá resistencia periférica. Se você tem uma resistência periférica maior, por exemplo, no hipotiroidismo, onde o que acontecia no hipotiroidismo era produzido pouco hormônio tiroideu. Se tem pouco hormônio tiroideu, diminui metabolismo. Se diminui o metabolismo, diminui a necessidade de oxígeno. Se a demanda de oxigênio está diminuída, a oferta não precisa ser tão alta, ou seja, ali aumenta a resistência periférica total. Se aumenta a resistência periférica, o que vai acontecer com o vaso? Vasoconstrição. Se tem vasoconstrição, pouco sangue vai poder fluir ali. Se flui menos sangue, mais sangue vai sair, menos sangue vai sair do coração, do tecido do carro. Aí o gasto cardíaco vai estar diminuído. O gasto cardíaco diminuído. Beriberi, por exemplo, que a gente deu. O que é o beriberi? Déficit de vitamina B1, tiamina. Tiamina participa da vasoconstrição. Se não tem ela, não tem que fazer a vasoconstrição. Vai estar sempre em vasodilatação. Se está vasodilatado, não vai estar resistência periférica. Vai diminuir a resistência periférica, por isso vai aumentar o gasto cardíaco. E aí está o conceito de coração hipereficaz, normal e hipereficaz. Seria o tanto de sangue que ele consegue mandar com cada contração. Se ele precisa de menos contrações por minuto, seria o coração hipereficaz, para mandar mais sangue no caso. Quem vai ter coração hipereficaz? O atleta maratonista, por exemplo. Isso ocorre por duas adaptações. O estímulo nervoso de quem? Simpático para simpático. A nível do coração, simpático. Simpático. Depois a hipertrofia do músculo cardíaco também. Então, o músculo mais forte ele vai ter mais força de contração. Tendo mais força, a cada contração dele ele vai mandar mais sangue. E mais forte também. Qual era a explicação da lei de Frankenstein? É uma lei, mas tem uma explicação do porquê. O que é correto? Quanto mais sangue chega, melhor é a contração e mais forte é a contração do coração. Não sei se eu falei sobre isso nessa aula. E alguns dos capítulos anteriores têm a explicação do porquê acontece isso. Porque quanto mais sangue chega, Aham. porque quando vai encher a aurícula, ela tem a função de cevar, né? Que ela, Certo. aí como chega mais sangue, vai encher mais a aurícula mais rápido. Quanto maior sangue da contração, vai funcionar melhor. Tem a ver com que a aurícula se enche mais. Agora, o que acontece ali que falta explicação. Mas não seria Quem sabe? aquela bem básica, não. Que o coração, a função também com a bomba, essa Mas o que é a significa resposta isso? do seu canal. Sim, se ele Geralmente- tem a função de bomba, ele não pode reter nada, é só bombeando. Se ele não Mas por não que fica melhor botando será a contração? torno para lá, ele perde sua função. Por que isso aqui melhora a contração? Hã? Não está mais dilatado. Se tem mais volume, vai dilatar um pouquinho mais a aurícula. Como que isso melhora essa contração? Como acontece a contração muscular? Os impulsos nervosos. Os impulsos nervosos. Como acontece? Ah, sim. Mas o que é necessário? Sangue.
se dice que el estiramiento de la aurícula, lembrou da tireomiosina, vai ter, esse estiramento vai deixar em um ponto ótimo, um ponto óptimo para a contração. Então, a distância que fica quando se dilata um pouquinho mais a aurícula, deixa nesse ponto perfeito para a contração. Então isso explica o porquê da contração melhorar, inclusive, quando chega no exame, a contração. E aí fala que o coração hipereficaz de um maratonista pode chegar, por exemplo, a 40 litros por minuto. O gasto cardíaco dele. 40 litros? Muitas vezes sem precisar de um ataque cardíaco para isso. Mas não tem a ver com o tamanho do coração também, não. Também é uma das coisas que tem a ver. O coração do superatleta é maior. Tá? Mas isso não pode ocasionar uma patologia longo prazo, sim. quando ele fica velho? Se mantém, sim. Mas o coração pode diminuir também quando ele fica velho? Geralmente o que a gente consegue é, no máximo, conservar a função da onde está. Vai tendo adaptações. Até certo ponto, se a gente trata antes que seja irreversível, volta de novo ao normal. Passado desse ponto, as alterações elas vão ficar para sempre. No máximo que a gente consegue é que não progresse para pior. É isso que a gente consegue com os tratamentos. Como a gente trataria, por exemplo, do coração com insuficiência cardíaca. Por exemplo, diminuir o volume que ele precisa bombear, como diuréticos, que é uma das bases do tratamento da insuficiência cardíaca. A outra seria medicamentos que estimulam a contração, por exemplo, os beta-bloqueantes. Aí vai fazer com que ele contraia menos vezes por minuto. Seria uma forma também de controlar o paciente com insuficiência cardíaca. Isso fica para farmacologia, clínica médica. E aí a gente tem também o coração hipoeficaz. Então, com as contrações, ele consegue enviar menos sangue do que deveria. O que pode ocasionar isso? Por exemplo, aumento de pressão arterial. Depois vai causar insuficiência cardíaca, inclusive. Aí tem, por exemplo, um bloqueio de uma artéria coronária. Por quê? Porque ali é o suprimento de oxigênio para o próprio coração. Se não está chegando nutriente para ele, como que ele vai fazer a função dele? Então, o infarto é uma causa também de um coração hipoeficaz. Cardiopatia vascular congênita. Por exemplo, uma infecção do coração também. Se tem uma inflamação, ele não vai ter a função adequada. E aí, qualquer causa de hipóxia cardíaca. O próprio infarto é uma causa de hipóxia, ou seja, diminuição da oferta de oxigênio para o próprio coração. Valvulopatias também vão reduzir o gasto cardíaco. Como que é uma valvulopatia, por exemplo? ¿Se acuerdan de qué válvula estaba de este lado? Exatamente. Mitral. Mitral lembra de esquerda. A válvula mitral. Imagina que a gente tem uma estenose. Mais fácil de entender. O que é uma estenose? Essa válvula tem uma abertura X para que passe o sangue que dá da aurícula esquerda para o ventrículo esquerdo. Na estenose, esse tamanho diminui. Então, o buraquinho que vai passar aqui é muito menor do que deveria. Você imagina agora, na hora de passar o sangue da aurícula ao ventrículo. Isso ocorre em um certo tempo. Se o tamanho pelo qual vai passar o material está diminuído, obviamente o tempo que vai passar depois da diástole vai ser menor aqui.
Se é menor o tanto de volume que está aqui, quando ele se contrai, vai ser menos o sangue que vai passar pela aorta. E aí isso vai ser diminuição do gasto cardíaco. Mas essa questão pode diminuir também a quantidade de porque Batimentos? porque ele vai depender do sangue entrar para não ter a contração, né? Sim, pode ser. E geralmente é uma forma de adaptação do coração. Isso do indivíduo em repouso você consegue fazer isso. Mas imagina que esse indivíduo começa a fazer exercício. O que vai acontecer? Aumentou a demanda dos tecidos. Ele vai precisar bombear mais vezes por minuto. Só que na hora de carregar, tem menos sangue ali. O que acontece com o paciente? Às vezes, síncope, se desmaia. Acontece também isso. Principalmente na estenose aórtica. Seria a estenose da válvula da aorta. E ali, quando você precisa de mais, não passa de sangue ali. Aí você tem uma oferta muito baixa de oxigênio, o paciente desmaia. Isso já expliquei com vocês, e só mostra as patologias e como isso afeta o gasto cardíaco. O Beriberi, como aumenta demais o gasto cardíaco, porque diminuía a resistência periférica por fazer vasodilatação, porque a gente não tinha complemento para a vasoconstrição. Aí explica lá o hipertiroidismo, a anemia. A anemia, no caso, vai aumentar muito o gasto cardíaco, mas ali não vai ser nem pela vasodilatação e vasoconstrição. Aí vai ser pela viscosidade. O que dá viscosidade no sangue? O eritrocito. Então, na anemia, você geralmente tem menos eritrocito. Se tem menos, diminui a viscosidade, por isso aumenta a condutância. Se aumenta a condutância, vai chegar mais rápido de novo no coração. Se chegar mais rápido, contrai mais vezes. Vai ser, o que era retorno venoso? A quantidade de sangue chegava à aurícula direita. Né? O que vai determinar isso também? Por exemplo, a pressão da aurícula direita. Tem a pressão interfere ali. Porque se você tiver uma aurícula com positivo 7 mg de mercúrio, o sangue está vendo, o sistema venoso para de entrar na aurícula. Se tiver essa pressão, para o retorno venoso. Por isso, a pressão da aurícula interfere no retorno venoso. Grau alienal circulatório sistêmico, medida por lá, pressão meia alienal sistêmica. Quanto a essa pressão meia alienal sistêmica, tem que ser menos de 7 mg de mercúrio. Se é menos de 7, vai continuar entrando sangue na aurícula, então, direita no caso. E a resistência ao fluxo sanguíneo entre os vasos periféricos e a aurícula direita. Aí isso explica sobre se a pressão da aurícula direita chega a 7, para de entrar sangue na aurícula. Qual que é o normal, doutor? Tem que ser menos do que isso. Ah, tem que ser menor. Normalmente fica a 0, inclusive, 0 até 4 por aí, durante a diástole, vai enchendo ali o coração.
E a gente acabou de falar, se chega a 7 milímetros de mercúrio, para de entrar sangue para a aurícula. Normalmente, vai entrando aqui. Como vai entrando aqui, o que era a pressão? Força exercida pelas paredes. Enquanto vai enchendo o coração, vai aumentando a pressão. Então, por isso essa curva aqui. Isso explica o porquê acontece dessa maneira aqui. Chegou aos 7 milímetros de mercúrio, para de entrar. Se estabiliza a curva de retorno venoso. Essa questão que o senhor fala aí de entrar o sangue é para antes da contração da aurícula? Da aurícula no caso direito. Da direita, né? Se refere à direita. Essa zona de transição, ela é explicada pelo colabamento de grandes vasos do tórax. Quando ocorre isso, aumenta um pouco a pressão ali. E é isso para hoje. Doutor, eu tenho uma pergunta. Sim. O senhor falou que o coração do super atleta, ele fica grande, né? Qual que é a diferença desse coração para quem tem doença de Chagas? Funcionalidade. Porque Uma cardiopatia patológica. Aí o aumento do tamanho do atleta é fisiológico. mas os dois vão trabalhar igual. Não? Só vai ter um Tamanho, mas não tem eficiência. O paciente com insuficiência cardíaca tem um coração gigante. Quando você faz um raio-x, o que a gente faz é o índice cardíaco. O tamanho do coração em relação às outras estruturas. O quanto ele ocupa na imagem. Geralmente o paciente com insuficiência cardíaca é gigante o coração. Ocupa quase tudo o tórax do paciente. E perde o formato também. Fica impressão dos outros olhos, né? Porque não tem espaço, aí vai ficar segurando os olhos. Esse é um problema também, né? Diminuição de taponamento cardíaco.